Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bom dia, programa Mais Saúde começando, mas eu tenho uma pergunta para você. Você dormiu bem? Você já reparou que quando a gente tem uma noite de sono assim péssima, o dia seguinte é horrível? Por que será? Mas então, ter gostado também do programa Mais Saúde nesse novo formato e nesse horário? Então, comemorando os 30 anos da TV Canção Nova. Mas quem vai responder essas perguntas sobre sono é o professor Fabrício Assini, que agora é figura constante aqui no programa Mais Saúde, porque ele explica de uma maneira fantástica coisas tão complicadas e de uma maneira tão lúdica, né? Eu acho isso fantástico. Obrigada, viu, Fabrício? E aí? É importante dormir? É importante uma boa noite de sono? O que é uma boa noite de sono? E o que dizer de pessoas que têm turnos de trabalho trocados? Você vai responder tudo isso. Vamos lá, então. É importante dormir? Fundamental. Ou seja, engana-se aquela pessoa que acha que o ato de dormir é um momento de inatividade. Perda de tempo. Talvez a única parte do corpo que esteja parada seja o corpo físico, mas o corpo bioquímico, vamos dizer assim, ele está em intenso trabalho de preparação para o próximo dia. E é fundamental dormir de noite, no escuro, ou seja, dormir de noite com a TV ligada, dormir de noite com o quarto com a luz acesa, também não faz parte daquilo que nós chamamos de boas condutas para uma noite de sono. Então, é fundamental dormir de noite. Mas, Fabrício, se você me pergunta, e eu que no meu trabalho eu dou plantão e trabalho a noite toda e durmo de dia? Eu diria, vida real. Vida real. Tem contas a pagar? Precisa trabalhar à noite para ganhar um pouco mais, porque normalmente são empregos que pagam um pouco mais. Mas eu queria, desculpe te interromper, eu queria que você explicasse, porque tem muita gente que vai para um emprego de turno trocado só visando aquele plus em termos de dinheiro e não está entendendo o que esse plus, na verdade, eles estão pagando, porque vai ter um prejuízo na saúde. Exato. Então, assim, precisa trabalhar nesse emprego de turno trocado para ganhar um pouco mais, para pagar uma conta? Faça, pague. Porém, bote como meta de vida, pelo menos no médio prazo, conseguir ter um padrão de vida que lhe permita dormir à noite. Por quê? Porque o ato de dormir à noite dá uma qualidade bioquímica para o meu corpo que impede uma série de outras consequências. Que consequências? Ou seja, trocar de turno, a primeira coisa, tem todos os problemas do sistema cardiovascular. Ou seja, problema de ganho de peso, aquela resistência à insulina, que pode lá na frente levar ao diabetes, à hipertensão. Então, essa é a primeira questão. Ou seja, pensar na saúde cardiovascular ao dormir à noite. Depois, ao não dormir à noite, ao não dormir à noite, né? Ou seja, ao trocar o turno. Depois, pensando em cérebro, né? Ou seja, o ato de dormir de noite me ajuda a consolidar certos tipos de memória. Então, dessa maneira, nessa pessoa que não dorme corretamente e que também não dorme à noite, eu tenho um pequeno prejuízo de consolidação de aprendizado. Não é que eu vou esquecer quem sou eu, quem é você, quem é minha mulher. São aqueles prejuízos que nós chamamos de prejuízo cognitivo, do tipo, paguei a conta de água ontem, você me ligou dizendo que vinha aqui almoçar hoje, sabe, aqueles pequenos lapsos de memória. Sim. Dado decorrente do ato, ou de não dormir corretamente, ou de não dormir à noite. E aí você falou o hábito de não dormir corretamente. Existe, assim, um padrão? Ou cada pessoa é um tipo de dormidor, como a gente fala? Ótimo, acho que é excelente isso para a gente tocar nesse assunto. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que cada faixa de vida pede uma quantidade de sono. Eu não posso, aos 70 anos, querer dormir a mesma quantidade que uma criança de 1 ano e meio. Uma criança de 1 ano e meio vai dormir mais tempo. Uma pessoa de 70 anos vai dormir menos tempo. O grande mensurador da qualidade de sono é como eu me sinto no dia seguinte. Ou seja, se eu estou dormindo 8 horas, acordo 8 horas, depois de 8 horas, bem, disposto, descansado, sem me sentir cansado durante o dia, essas 8 horas foram boas para mim. Se eu estou dormindo 6 horas e acordo no outro bem,
no outro dia bem, descansado, apto para seguir meu dia, essas 6 horas foram boas para mim. Claro, eu tenho uma questão comigo, muito naquela coisa que nós conversávamos de eu estudar a neurociência e aplicar em mim. Eu tento cobrar de mim pelo menos 6 horas de sono. Por quê? Porque eu sei que durante o sono nós passamos por 4 estágios, que a gente chama de estágio 1, 2, 3 e 4, que é o sono profundo. Mas a cada período de 1h30, a gente vai num sono que a gente chama de sono REM, de movimento rápido dos olhos. Sabe quando a gente olha para a pessoa e o olho dela está se mexendo? E ela está dormindo. E ela está dormindo? Nesse momento ela está no sono REM. Aham. E ali ela está sonhando e ela está consolidando o aprendizado. E esse ciclo demora em média 1h30. Então eu cobro de mim, ser humano, dizendo, Fabrício, então pelo menos durma 6 horas. Para quê? Para fazer, no mínimo, esses 4 ciclos. Embora eu perceba que eu fico melhor durante o dia com 8 horas de sono. Então, em resumo, cada faixa da vida tem a sua quantidade de sono necessária. E um idoso precisa naturalmente de menos sono. Então, muitas vezes o idoso, claro, eu me coloco no lugar dele, ele vai deitar na cama às 7 horas da noite, vai acordar 1h da manhã e não tem o que fazer da 1 da manhã às 6 horas. Mas se você me pergunta, Fabrício, na balança do risco-benefício, que muitas vezes nós precisamos colocar as coisas, o que é melhor? Que esse que esse idoso tome um medicamento para dormir das 7 às 7, ou que ele faça alguma intervenção que faça com que ele durma 10 da noite e acorde 4 da manhã? Eu diria assim, se ele dormir das 10 da noite às 4 da manhã e acordar bem, disposto para o dia seguinte, na balança do risco-benefício é muito melhor. Perfeito. Porque nós podemos conversar um dia sobre os medicamentos para dormir e quais os problemas dele. Pensar nisso. Não é um problema para mim. Pois é. Então, assim, a ideia é, o ato de envelhecer me faz dormir menos. Se eu durmo esse pouco que durmo e me sinto bem no dia seguinte, está tudo bem. Eu dou risada porque eu tenho na minha ficha de anamnese, eu peço para as pessoas darem uma nota para o sono. E às vezes elas dão uma nota ótima, né? E eu digo assim, mas quando você dorme assim, gostoso, daquela coisa que quando você acorda de manhã, ai, que noite gosta, ai, mas isso faz tempo que eu não durmo. Isso é sono restaurador, né? Então é esse sono que a gente está falando. Agora, existe uma higiene do sono, quer dizer, a gente precisa se preparar para dormir. Assim como a gente precisa se preparar para uma prova, para outras coisas, a gente precisa se preparar para dormir. Não é assim, tibum só, né? E só vou dormir quando eu tenho sono? Também não é assim. Por favor, Fabrício. Eu diria que existe uma diferença entre 2 termos que nós usamos na linguagem diária, só que a gente não para perceber que eles são diferentes. Uma coisa é pegar no sono, outra coisa é cair no sono. Ou seja, o ideal é que eu pegue no sono. Ou seja, que eu faça uma série de condutas que me ajude a, ao deitar na cama, dormir. O ato de dormir, Gisela, pensando no que acontece no cérebro para que ele durma, é como se eu tivesse que desligar o que me acorda e o que ligar o que me bota para dormir. Tá. Então, muitas vezes a pessoa deita na cama e não dorme porque ela ainda não desligou o que lhe acorda. Por Então, exemplo? Por exemplo, os pensamentos acelerados do dia. Por exemplo, as luzes claras. Então eu diria, se eu quero pegar no sono, eu tenho que, 1, desligar o que me acorda. Perfeito. E 2, ligar o que me bota para dormir. Perfeito. Ou seja, pensar em diminuir a luminosidade, pensar em acalmar os meus pensamentos. Se necessário, quem sabe, alguma planta, algum chá que potencialize a ação dos neurotransmissores que me coloquem para dormir. Mas eu acho que a primeira coisa seria, no mais simples, né? Não ficar com aquele celular e aquele tablet ou aquela televisão, mas pior ainda, o tablet com aquela luz azul, né? E daí desliga e fala, vou dormir. Aí, meu Deus do céu, né? Aí ela não pega no sono quando consegue, ela cai no sono. Exato. Então, a importância, né, de se preparar. E vamos começar a se preparar com coisas simples, né? Como você mesmo falou, chegar em casa, não acender tantas luzes. Isso eu aprendi com Pedro Bastos, que um dia eu cheguei em casa, ele estava hospedado lá, gente. Eu cheguei tudo escuro. Eu, Pedro, acende a luz. Eu falei, não. Mais escuro, melhor para a gente dormir depois. E é isso mesmo, a gente tem que começar com essa higiene do sono, né? Ai, como o programa é tão bom e acaba tão rápido, mas eu acho que todos esses temas a gente acaba voltando um pouquinho em todas as pautas, tá? Então, convido você a
ir lá no Canção Nova Play e assistir todos os outros programas com a professora Cine, que você vai ver que belezinha, caso você ainda não tenha assistido. E avise as pessoas que você quer mandar um recado para assistir o programa, que não tem coisa melhor. Bom, Fabrício, muito obrigada. Me despeço assim novamente, deixando um beijinho para todos e para os nossos irmãos portugueses e esperando vocês no próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.